Ora, tivemos aqui um percalço, o meu telefone, dispositivo, desligou-se. Nada que a gente não consiga novamente dar solução. Só uma coisa que não conseguimos dar. Já temos novamente aqui a Pisco. Peço imensa desculpa a todos. Uh, são coisas que acontecem. Peço imensa desculpa, Daniela Pisco. Tudo bem? Faz mal. Olha, vamos continuar. Eu vou-te então introduzir com uma outra pergunta, que era aquela que eu também queria fazer no momento. Ainda há pouco, era o que eu estava a dizer, ainda há pouco tínhamos a pressão e tinhas a pressão de ganhar jogos, no teu caso, de competir, que era aos fins de semana, os treinos durante a semana. Arranjar tempo para os compromissos da seleção, quando os há, e que são alguns, e que tu tens feito parte desses mesmos trabalhos, do Luís Conceição. O de trabalhares na clínica e agora de uma forma diferente desta pandemia, o de estares também com a família, que aqui já o referiste, que é importante, a família, estar bem presente, e depois já me vais falar da tua família, porque sei que é uma família tradicionalmente com futebol, com histórico no futebol e que tem continuação, não só contigo, mas com o teu primo também, acho eu. E, Sim, portanto, sim, o sim. dever de conciliar tudo isto com a tua vida profissional, pessoal e desportiva. Do que é que tu abdicas em prol do futsal? Abdico por vezes de estar com amigos que gosto muito e que às vezes acabo por não ter tanto tempo para eles. Abdico às vezes de outras atividades que também gostava de fazer e acaba por não haver tempo para elas. Abdicas muitas vezes de algumas formações, de alguns cursos que exigem tempo, sobretudo ao fim de semana, e de facto, quando não o tens, não os podes fazer. Acima de tudo, abdico disso. Do resto, da família, das pessoas que me são mais próximas, tento, como é óbvio, estar sempre presente, ou estar sempre disponível, seja por vezes um pouco longe, mas tento estar sempre disponível para eles. E esta pergunta vem no seguimento daquilo que eu estava a dizer. Tu tens na tua família pessoas que jogaram futebol ao mais alto nível, continuas a tu estar no futsal também ao mais alto nível e tens um primo que também está a seguir essas mesmas pisadas. Queres-me dizer como é que surgiu o gosto pelo futsal e em que idade é que começaste a jogar, mais concretamente? Olha, eu desde que me conheço, sempre andei a brincar com a bola. Na escola, a minha atividade preferida era jogar a bola, e acho que isso tem a ver também com a minha carga genética, por assim dizer. Como estavas tu a dizer, o meu avô foi jogador de futebol, o meu pai e o meu tio também foram. Atualmente, o meu primo é jogador de futebol, por isso eu acho que é algo que já está no sangue. É uma Qualidade, paixão inato. desde o berço, por assim dizer, e acaba por ser algo natural aqui na família, por assim dizer. Se calhar existem miúdas que começam a jogar futebol e os pais, se calhar, não veem isso com bons olhos, dizem que se calhar é uma atividade mais direcionada para o sexo masculino. Na minha família não, toda a gente aceitou muito bem e como tu disseste ainda há bocado, uh, ainda hoje a minha mãe me acompanha para todos os jogos, o meu pai sempre que pode também faz, ou seja, nesse aspecto não me posso queixar, é uma família que sempre Tens me o apoio da apoiou. família. Exatamente, exatamente, sempre, independentemente das decisões que eu tomasse, o clube que eu fosse, independente de tudo, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e são, sem dúvida, um grande suporte para tudo. Desde que eu não me deixasse de lado de estudos, eles sempre me apoiaram, sempre levaram. Lembro do meu pai na altura, eu com 14, 15, 16, 17 anos, até se calhar sub-19 da seleção do Porto. Ele todos os dias é ele que me levava lá, e ficava lá comigo, chegávamos super tarde da casa e se eles não gostassem e não quisessem, não faziam isso por mim. Claro. E por isso a família sempre teve e tem um papel fundamental em tudo na minha vida, mas sobretudo também na parte desportiva. Tocaste aí num aspecto essencial, que é o apoio, ou seja, fizeram-te acreditar, alimentaram o teu sonho, apoiaram-te e acompanharam-te. E disseste aí uma coisa que eu acho que em Portugal cada vez mais, e vocês são grandes responsáveis por isso, porque estão a mostrar essa mesma
capacidade, esse mesmo gosto, essa mesma qualidade que foi. Já ouviste certamente e confirma-me e comenta também isto que eu te vou dizer. Não é nenhuma provocação, mas acho que devemos falar abertamente destas coisas. Jogar à bola não é para meninas, ou alguma vez te apelidaram de Maria Rapaz? Confesso que não sofri muito em relação a esses comentários. Foram raras as vezes em que eu vi algo desse género. E quando ouvia, sou-te sincero, não ligava nenhuma para isso. Claro, o teu mindset estava... Não, exatamente. Era uma coisa que eu queria muito, nem sequer abalava a minha forma de pensar nesse aspecto, nada. Eu até, quando estava na escola, os rapazes achavam piada ter uma menina que soubesse jogar futebol. Exatamente, exatamente. Ao escolher a fazer equipas, queriam que eu estivesse na equipa deles. Ou seja, eu por parte dos rapazes na escola sempre fui muito bem tratada, sempre fui acarinhada, sempre fui um bocadinho protegida, por assim dizer, por eles. E em relação a isso não sofri grande preconceito, não sofri. Quer na escola quem me acompanhasse, quer em casa. Agora, claro que existem exemplos que não são iguais aos meus. E nesse aspecto é que fico triste por se calhar algumas meninas gostarem muito de jogar, mas os pais dificultarem imenso, ouvirem comentários depreciativos que fazem com que mexa com elas e que as inibam de querer jogar. Olha, certamente, não sei se vais concordar ou se vais dar a tua opinião, mas temos aqui o T10 que diz melhor jogadora que passou pela Nova Semente. Bem, eu não vou dizer, não vou concordar nem discordar, é uma opinião dele. Uma coisa tenho a certeza, tenho a perfeita noção que foi uma jogadora muito, muito influente da Nova Semente para atingir muitos dos resultados. Agora, o meu pensamento é que nada se consegue sozinho, seja onde for. Não interessa teres uma equipa onde se calhar há pisco, mas depois o resto da equipa acaba por não ser competitiva também, acaba por não ter tanta qualidade. Não adianta nada, não chegamos a lado nenhum assim. E se calhar se a Nova Semente também chegamos às fases finais e ganhamos alguns títulos, foi porque reunimos atletas com qualidade, com um tipo de mentalidade muito forte e que só assim é que conseguimos chegar todas a um bom porto, porque aquilo que se calhar é uma pisco da equipa não é a mesma coisa que outra atleta dá, ou seja, só aqui a soma de todas estas características, depois é que vai dar um produto final que vai dizer se de facto a equipa é boa ou não. Agora sim, isso tenho perfeita noção que foi uma jogadora se calhar muito importante para a Nova Semente para atingir os seus objetivos. Agora, por si só, isso não me leva a ganhar nada. Olha, temos aqui o João Silva a reclamar que foi o teu primeiro treinador, confirmas? Confirmo. Personal trainer. Foi. Parabéns pela tua carreira. Foi o meu primeiro treinador. Foi ele que, na altura, eu andava aqui na escola, aqui ao lado, e andava no meu, se calhar, terceiro, quarto ano de escola, e ele era o meu professor de Educação Física. Era ele que treinava a equipa sénior do Desportivo das Aves. E eu cheguei a fazer lá uns treinos, se calhar com os meus 10, 11 anos, se calhar 10, penso que 10, 9, 10 anos, mas depois era impossível, não é, competir, nem era permitido competir eu com 9, 10 anos, com mulheres feitas de 20, 25, algumas com 30, ou seja, eu comecei numa fase apenas a treinar com elas. Depois dediquei-me ao desporto escolar, ainda andei uns anos no desporto escolar e só aos 13 anos é que fui jogar federada para o Desportivo das Aves, porque aí eu fazendo um teste quando vamos ao Instituto de Medicina Desportiva, após fazer esse exame desportivo, é que me permitiu poder jogar no escalão sénior, porque antes não havia equipa de formação, não haviam júniores, não haviam juvenis, e para nós era essa dificuldade, era depois de ter tempo de jogo e conseguir competir com uma mulher já feita, não é? Fisicamente muito mais evoluída, com outra experiência, um tipo de jogo se calhar mais agressivo do que aquele que era indicado para mim, mas confesso que, exatamente, até nessas dificuldades fez-me crescer muito, apesar de se calhar não ter tido
a melhor formação, como agora muitas delas conseguem tê-las, não é? Porque vêm desde os miúdos, às vezes jogar com os miúdos, desde as escolas, digamos assim, até traquinas e por aí fora, até que chegam ali, penso que aos iniciados, acho que é nessa idade que têm que fazer de facto essa diferenciação, e depois continuam a sua formação. Agora a equipa de juvenis, de júniores, e é importante para elas, não é? Mas na minha altura não existia isso e acabei por passar logo para a equipa sénior. Felizmente acho que consegui até num primeiro ano ter algum tempo de jogo em que fiquei satisfeita, apesar de saber da dificuldade, mas voltando à questão inicial, sim, o João Pedro foi o meu primeiro treinador, é verdade, foi ele que foi à escola me descobrir, digamos assim. Ele diz que foi a formação possível na altura, e verdade, porque não havia claro, não, claro que sim. E hoje, sim. se olharmos para a seleção, já existem essas mesmas seleções. Exatamente. Até para... Exatamente. Na altura não existia, foi a formação possível, como ele diz, que se podia dar na altura, mas é o que eu digo, há uma parte má de não ter tido essa formação, mas depois há outra parte de garra, de superação, de resiliência que ganhei passando esses anos, enquanto ia crescendo, para competir da mesma forma com as mais velhas e com aquelas que eu na altura olhava e admirava, não é? Antes de pegar aqui marquei aqui esta questão do Zé, vou-te perguntar uma coisa porque achei curioso e queria que me respondesses se isto se confirma aquilo que eu estou a pensar. Tu tens uma preparação multidisciplinar, ou seja, tu tens ou cuidas das várias formas com que te podes preparar, ou seja em observação, seja em treino específico. Tu tens um coach? Tenho sim. Tenho um ginásio que me apoia muito, o Lourenço, deixa-me treinar lá às vezes que eu quiser, quando eu quiser. É a HB Performance mesmo aqui ao lado, aqui na Vila das Aves, perto de casa, e para mim é espetacular. Tenho acesso a todo tipo de instrumentos e tenho um coach pessoal, o Nuno, que me ajuda a planear um bocadinho o trabalho extra por fora que eu posso fazer para depois chegar ao fim de semana e poder ter o máximo de rendimento possível, adaptando sempre às minhas fases em que estou mais cansada, às fases em que se calhar pode puxar um bocadinho mais por mim, tentando trabalhar um bocadinho tudo no E mesmo no nos máximo. aspectos mentais, de motivação, de acreditar, de ter um objetivo? Sim, também trabalhamos essa parte. Embora eu acho que a nível psicológico não sou necessariamente uma atleta que precise de estar constantemente exatamente. Porquê? Eu já estou desde os meus 13 anos a jogar futsal, já estive em equipas em que tive que lutar para não descer divisão, já estive em equipas em que tive que queríamos nos mantermos na primeira divisão, já lutei por títulos, já os ganhei, ou seja, já passei por diferentes fases, digamos aqui, e isso acaba por me dar uma bagagem muito grande. Sim, para já depois uma maturidade. Para as situações, digamos assim, exatamente, acaba por ser, exatamente. Eu no caso, como faço parte habitual das selecionadas do Luís Conceição na seleção, assim como o futsal masculino, como a seleção masculina, nós temos o apoio também do psicólogo, do Dr. Covério, e qualquer coisa que precisamos, ele está sempre disponível para nos ajudar, por isso nesse aspecto temos um grande apoio também. Então vamos aqui à questão do Zego. Conheces o Zego? Sim, claro, quem é que não conhece o Zego? Exatamente. Qual a equipa feminina que mais te agradava ver na tua adolescência? Eu acho que ele me está a fazer essa questão e eu acho que ele sabe a resposta que eu vou dar. Era sem dúvida o Alto da Vilhó, que era uma equipa aqui do Norte na altura, com grandes atletas, com um excelente treinador que era o André Teixeira. Já foi teu treinador? Exatamente. E sei que o Zego esteve muito envolvido na altura do Alto da Vilhó e sei que transmitiu muito conhecimento ao André e às próprias atletas que lá estavam. Eu infelizmente não consegui privar com ele, porque eu já sou de uma geração mais recente, mais nova do que aquelas atletas que lá estavam, mas elas tinham uma qualidade a jogar fantástica e notava-se que o próprio futsal em si era um futsal muito atrativo, muito dinâmico, era um 4-0
que às vezes é difícil de se encontrar agora. Elas comentavam muitas coisas, ensinamentos dele e tudo, o bola na parede, a treinar a técnica individual, coisinhas básicas que ele lhes ensinava, a bola picada na paralela e não a bola corrida, ou seja, pequenas coisas que fazem todo o sentido. Exatamente. E que é importante para quem se quer formar no futsal. O jogo de 1 para 1, e que tu fazes muito bem. Olha, está aqui alguém a dizer, e por falares em que fazes muito bem, Pisco é o Ricardinho no feminino. Não, eu acho que não há ninguém que se compara assim ao Ricardinho, não é? Acho que não há ninguém. Só se for pela estatura e pelo pé esquerdo, acho que por aí. Pela garra também, pela vontade, pela paixão. Sim. Fico contente pelo elogio, mas Ricardinho acho que está uns lutos. Exatamente. Então, mas diz uma coisa, e nunca sonhaste, por exemplo, como o Ricardinho que saiu, já esteve no Japão, na Rússia, em Espanha, agora está a caminho da França, bem sabemos que são realidades diferentes, mas nunca tiveste uma proposta da Rússia, de Itália, de Espanha? Não, já tive propostas de Itália e de Espanha. Algumas delas surgiram na época em que estudava e eu nunca quis deixar para trás os estudos, a minha formação. Plano A. Porque exatamente, sempre foi a prioridade. Tentando encaixar o futsal nisso e muitas das vezes o futsal acabou por ultrapassar em algumas situações até essa parte da formação. Mas, e por isso algumas delas a recusei, porque eu não queria deixar a meio curso, não queria sair e depois voltar para acabar, acho que seria muito mais difícil. E depois disso também já tive propostas, mas eu considero sempre um bocadinho um risco. E depois o campeonato em Itália, não sei de que forma é que se calhar me daria bem. Isto no sentido em que, por aquilo que eu ouço um bocadinho falar de Itália, acaba por ser um campeonato um bocadinho mais, entre aspas, fraco a nível de organização. Eu como jogadora, eu considero uma jogadora que gosta de trabalhar numa equipa que seja organizada, que saiba o que faz em campo, e eu não sei até que ponto se calhar compensaria ou não. Depois, a partir do momento em que também comecei a trabalhar, essa possibilidade de ir para fora acaba por... Tinha que ser muito bem compensado. Tinha ser algo de facto em que eu dissesse é muito compensatória, vale a pena e vamos lá. Olha, muito por culpa das prestações que vocês tiveram na seleção de futsal feminino, têm tido uma enorme projeção, tem sido um crescimento, diria que com um potencial face à realidade de outras modalidades, como aqui há pouco já tínhamos dito, quando nos cortaram, com uma projeção brutal, eu diria mesmo que nem há comparação, mas tu vês que o estado da modalidade está a crescer com essa mesma projeção, ou seja, tiveram muita visibilidade, houve um grande boom, tiveram muitas condições e boas na seleção, fez um trabalho espetacular, já há uma competição oficial que é ser campeão da Europa em termos de seleções, não há a Liga dos Campeões. Como é que vês o atual estado da modalidade no feminino? Olha, Rui, eu acho que é uma pergunta muito importante, sobretudo nesta altura em que os campeonatos foram suspensos, não é? Estão terminados. E que obriga, deixa-me só dizer, e que obriga muita gente a pensar e renovar e adaptar. Exatamente. E inovar. Exatamente. Eu, em relação à Federação Portuguesa de Futebol, acho que têm feito um trabalho excelente a nível de seleção. Temos todas as condições para trabalhar lá, um apoio fantástico em tudo, em diversos recursos. No entanto, temos que pensar que de facto nós passamos a maioria do nosso tempo nos clubes, não é? É nos clubes em que fazemos o nosso trabalho quase diário, por assim dizer, não é? E a realidade que eu estou a ver um bocadinho no futsal feminino acho que pode haver um retrocesso se não forem alteradas algumas coisas. Penso que nesta altura a alteração dos quadros competitivos é de facto uma medida que a curto prazo, digo próxima época ou no próximo ano, que de facto tem que existir. É essencial, é importante. O feedback que eu tenho tido de várias atletas, até dos próprios clubes,
há uma vontade muito grande de que, vou dar aqui o exemplo do campeonato nacional, que seja diferente. Pronto, aquilo que muitas vezes as equipas crónicas à passagem à segunda fase acham, se calhar um bocadinho no exemplo do Benfica, do Sporting, que praticamente sabem que vão ter lá os pés na segunda fase. Psicologicamente estão mais relaxadas, queres dizer que não há tanta competitividade, é verdade. Exatamente, eu acho que isso de uma forma, se calhar, inconsciente de parte de todos, todo o grupo de trabalho em si, faz com que, tudo bem, eu não preciso estar aqui numa primeira fase a exigir muito das atletas, porque pronto, ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto é igual, porque qualquer uma dessas equipas vai à segunda fase e vai à segunda fase com os mesmos pontos, com 0 pontos. E acho que isso faz com que depois, mais à frente, as coisas se possam refletir a nível de seleção nacional. Por exemplo, quando vamos jogar contra equipas competitivas, neste caso contra a Espanha, que se calhar nós de Espanha somos aquelas duas equipas que estamos no... Eu não vou falar do Brasil porque acho que está uns furos acima ainda e nós há muito tempo que não temos uma competição contra o Brasil, que não jogamos contra o Brasil, é difícil de estar aqui a ter uma competição, exatamente. Mas se calhar aqui na Europa, Portugal e Espanha são as duas potências, não é? E nota-se um bocadinho quando vamos jogar contra elas e vemos que elas têm uma competitividade e sabem lidar com alguns momentos de jogo que muitas de nós já não estamos tão habituadas, percebes? Para elas é muito mais fácil de gerir algumas coisas. Depois o próprio conhecimento que elas têm de tático da modalidade em si, nota-se que têm um trabalho de base melhor e acho que era importante reorganizar aqui os quadros competitivos. Deixa-me dar aqui a minha opinião, desculpa interromper. Então temos a Taça de Portugal e temos o campeonato nacional a duas fases, dividida em duas zonas, que depois fazem uma fase de apuramento de campeão. Exato. Tu vês com bons olhos. Eu acho que isto é o processo. Eu acho que isto é o processo. Agora, não se pode perder o que de bom se fez e o que se conseguiu. Que era aquilo que tu estavas a dizer. Parece que está, aos poucos e poucos, está-se aqui a perder aquilo que custou tanto a ganhar, a conquistar, que foi o teu caso, que andas há muitos anos, andas a lutar por uma modalidade de paixão. E então eu acho que seria fazer uma competição, mesmo que fosse com um número reduzido de clubes, mas que fosse mais democrata e mais competitiva. Sim, exatamente. Que se pudesse introduzir aqui uma taça da Liga, até para a visibilidade, os patrocínios, até porque o Canal 11 tem a hegemonia da transmissão do futsal nacional e que acho que há muito talento e muita qualidade nos jogos. Eu posso dizer que quando eu estive em Oliveira das Meias a fazer a transmissão para a TVI, e posso dizer que o futsal feminino para mim encaixou perfeito, porque as pessoas são fiéis ao futsal feminino, vocês são fiéis a quem vos acompanha, vocês são muito unidas. E em Azeméis teve um público fantástico. E posso-te confessar, porque depois foi troca de informação, que as audiências ninguém estava à espera, e a TVI, que foi quem transmitiu os jogos oficiais, ficou super agradável com a surpresa que foi de ter tanta gente a assistir à Seleção Nacional de Futsal Feminino. E, portanto, eu aí percebi que estava um fenómeno que eu já estava a acompanhar algumas vezes, mas que havia ali, que vocês tinham, por mérito próprio, conquistado isso tudo. E tenho medo, e aquilo que tu também estás a dizer é que se vai perder tudo isso que se conquistou. Eu acho que já temos a Taça de Portugal, o campeonato a duas fases, depois com uma fase de apuramento, e é aquilo que dizes, equipas fortes como o Benfica, Sporting, o Lombos, agora se calhar o Leões Porto Salvo, a Nova Semente, o Santa Luzia, o Vermoim, ou seja, já temos aqui um leque de boas equipas que pode fazer um nacional muito, muito competente, muito competitivo, muito democrata, e introduzir, penso eu, e agora diz-me tu, é verdade que vocês, na extensão da palavra, não são profissionais enquanto se dedicam, enquanto aquilo que oferecem e que dão, mas não têm condições como o masculino. Os play-offs, virias isso com bons olhos? Seria uma situação se calhar complicada, porque obrigaria, e se calhar a nível financeiro também, não é? Porque vamos imaginar em que ao terceiro jogo, não é? Obrigaria necessariamente a que uma das equipas, não é? Que se deslocasse, a ter que pernoitar em Porto, Lisboa, seja onde for, não é? A ter que pernoitar, e acaba por ser se calhar uma despesa acrescida em ter em conta.
Por isso eu se calhar sou mais apologista de um campeonato nacional regular, não é mesmo? Sem zonas, regular, exatamente. Se calhar porque não tirar, somos 16 equipas, tirar 2 equipas, se calhar seria o mais apropriado. Mas eu acho que é importante de facto alterar um bocadinho a forma como isto está organizado, porque é o que eu te digo, tu passas meia época, digamos assim, em que ficar de primeira a quarta é um bocadinho diferente, não é? Óbvio que eu luto sempre para ficar em primeiro, não é? Se não conseguir, pronto, mas o objetivo é sempre ficar em primeiro, mas a verdade é que se tu tens de facto essa pressão de o ficar por algum motivo, porque vais ganhar isto, porque porque depois dá-te acesso a outra fase, porque depois vais para a segunda fase com mais pontos, a demotivação é diferente. Assim como eu sou, neste caso vou falar um bocadinho também da segunda divisão nacional, que há muitos clubes aqui a querer que haja uma segunda divisão nacional também. Exatamente. Eu concordo porque, dou-te o exemplo, as equipas que sobem do distrital para a nacional têm extrema dificuldade em permanecer nela. Diferença muito grande de competição. Eu dou-te um exemplo, se calhar uma equipa que sobe à distrital, que sobe da distrital para a nacional, se calhar vai passar uma época muito difícil, não é? Já sabemos que é difícil manter, mas se calhar nem sequer vão ter ambições legítimas, não é? De conseguir de facto ficar na primeira divisão, é muito difícil. Eu acho que se criassem aqui um patamar intermédio, seria melhor para todos a nível de competitividade. Dou-te outro exemplo. Uma preparação. Exatamente. Digamos assim, os mais fortes, exatamente, os do nível intermédio competirem mais vezes com o nível intermédio e depois os mais fracos, entre aspas, né, competirem também melhor entre eles. Acho que não faz muito sentido estarmos aqui a competir uma equipa super forte com uma equipa mais fraca. A equipa mais fraca vai ficar super desmotivada, a própria equipa mais forte não vai conseguir... os índices mais elevados. Exatamente, vai fazer o quanto basta para ganhar aquele jogo, percebes? Não é obrigada a ter que se superar, digamos assim. E acho que isso era fundamental, tentar equilibrar um bocadinho as coisas. Eu dou outro exemplo, por exemplo, na Nova Semente, 2 ou 3 vezes seguidas, para o sorteio da Taça de Portugal, fomos jogar a Tebosa, que é uma equipa da Associação de Braga, que acho que não estou aqui a mentir, mas durante 2 ou 3 épocas seguidas foi campeão distrital, sempre com ambições de subir à primeira, e depois, na Taça Nacional, que reúne os campeões distritais e depois as segundas equipas de algumas associações, só 4 equipas, não é, nessa Taça Nacional é que vão para a primeira divisão. Acaba por ser um bocadinho ingrato porque basta às vezes se calhar 1 ou 2 jogos para aquele meu objetivo de querer ascender ao campeonato nacional vai deixar por terra um objetivo. Exatamente, estamos a falar do trabalho de um ano, estamos a falar de uma equipa que se calhar 2, 3 ou 4 épocas tem esse objetivo, subir à primeira e chega lá nunca consegue, depois no ano a seguir nunca consegue. Acho que isso é desmotivante para o próprio clube e acaba por ser também se calhar desmotivante para algumas atletas, porque acabam por não acreditar ou achar que, olha, não vamos conseguir, acho que acaba por ser, se fosse positivo, se fosse mais fácil as equipas subirem ou até mesmo descerem, houvesse uma dinâmica maior nisso e as equipas mais fortes competirem com as mais fortes, as equipas intermédias competiram com uma intermédia numa segunda divisão nacional, por assim dizer, e poderia ser uma divisão nacional por zonas, se calhar, como fazem agora o campeonato nacional de primeira divisão. Eu acho que esse é o caminho. Eu penso que é por aí, porque senão vamos... Outra dificuldade que eu acho que temos tido aqui no futsal feminino é, desde que houve este boom do futebol de 11 feminino, eu conheço equipas que fecharam a secção de futsal para abrir em futebol de 11. Sim, e é verdade que no passado tivemos muitas jogadoras, é verdade que tinham estado no futebol 11, vieram para o futsal, se ingraram no futsal, fizeram um excelente percurso no futsal e foram depois para o futebol 11. Temos variedíssimos casos, e tu sabes que deves ter jogado com algumas mesmo. Mas olha, eu fiz-te aqui não foi a provocação a ti nem a mim, porque nós temos um pouco de conhecimento desta modalidade, mas foi para as pessoas perceberem o quão ainda é difícil esse aspecto que tu tiveste a dizer, até porque eu estabeleço aqui um paralelismo. E só para termos ideia,
Fomos campeões da Europa na Eslovénia em fevereiro de 2018. Depois vocês disputaram em 2019. Mas em 2018, só o Tunha é que teve que pedir licença e férias para ir disputar esse mesmo torneio de campeonato. Vocês, eu creio que quase todas vocês, tiveram que meter férias, licenças, para estarem em estágio, irem fazer a fase de apuramento e depois ir disputar essa fase final. Ou seja, logo aí, à partida, as circunstâncias são completamente diferentes e desajustadas face à realidade. Sim, sim, é uma luta constante também na nossa parte no futsal feminino. Tenho a certeza que se calhar muitas atletas, eu não estou a dizer para a fase de apuramentos, mas se calhar para um simples estágio, não é? Tenho a certeza que o selecionador se calhar quer ver A, B ou C, mas A, por exemplo, não pode ir porque no emprego não lhe dão essa liberdade, porque isso é complicado, claro. mesmo para quem... Desculpa, sim, vocês sim. tiveram vários casos, tu, a Inês, a Ana Catarina, não sei, também, porque também tem um compromisso profissional extra o futsal, não é? Porque vocês não têm que fazer a vossa vida, porque não é o sustento do futsal, por mais que os clubes vos apoiem, que vos deem suporte financeiro, que vos deem prémios, têm que viver, têm que subsistir. E, portanto, tiveram que abdicar ou de férias, ou pedir licenças nos respectivos serviços, empregos, obviamente com todo o apoio e a colaboração da Federação e da estrutura, porque, mas só para fazer aqui um paralelismo no futsal masculino, o Tunha, que é professor, exerce e, portanto, não vive do futsal, mas que foi um dos jogadores que esteve presente e é comendador, foi campeão da Europa e, portanto, muitas de vocês tiveram que abdicar da vossa vida pessoal, profissional, para estarem na vossa vida desportiva. Sim, eu vou-te falar de mim, dar um bocadinho um exemplo. Eu de momento tenho maior facilidade para os compromissos de seleção, desde que os saiba com alguma antecedência para tentar encaixar tudo e não deixar de fazer nada daquilo que eu gosto. Mas houve alguns anos, cerca de 2 ou 3 anos, em que de facto tive essa dificuldade e muitas das vezes não pude ir a um estágio de seleção, porque naquele caso sabia que me podia prejudicar no trabalho, não é? E então deixei de ir durante um ou outro estágio, ou um ou outro jogo particular. Muitas das vezes também aquilo que eu fiz foi as minhas férias que eu tinha, não é? Usá-las para o estágio de 3 semanas, por exemplo. Eu chego ao final do ano e não tenho férias, não... Posso ter um dia ou outro, mas de resto não tenho férias, não tenho 15 dias, se calhar, não tenho uma semana. Felizmente, essa parte, nesse nível, está melhor. Tenho tido essa disponibilidade e não tenho que abdicar das minhas férias. E isto torna-se difícil, a partir de uma certa idade em que temos de facto de ter a nossa independência, começamos a nossa atividade profissional, ou temos de facto um emprego que nos permita adaptar a isso tudo, mas é complicado. Isto cada vez, eu costumo dizer que isto cada vez o futsal feminino vai ser um desporto para quem estuda, digamos assim, porque consegue facilmente adaptar-se melhor a estas exigências. Tocaste aqui num assunto essencial, porque temos sete elementos dessa mesma seleção masculina que têm curso superior, nem a propósito. E por isso mesmo, e vou-te dizer, vou trazer cá a Janice, que já é um caso desses, que está noutra realidade completamente diferente da tua, num clube com outro tipo de estrutura, precisamente a estudar, precisamente a fazer esse percurso, porque se olharmos para a seleção masculina, muitos dos sub-21 estão hoje na seleção A e fizeram o tal plano A, formação, tirarem o curso superior e serem agora jogadores profissionais de futsal. Mas para isto tudo acontecer teve que haver enormes talentos como tu a partir esta pedra, a ter esta paixão, a fazer este tipo de intervenções que estás aqui a fazer e, portanto, eu vou trazer a Janice para que disputa a mesma competição que tu disputas, que joga na mesma seleção portuguesa que tu jogas, mas que são realidades completamente diferentes, tanto de clube e como também ela mais jovem, permite-lhe estar agora a iniciar nesta fantástica modalidade de outra forma. E isso que tu disseste é verdade. Agora, investirem é
no aspecto de formação escolar, de tirarem um curso superior e poderem desenvolver paralelamente esta modalidade, e se realmente crescer e tiverem a oportunidade de serem também profissionais desta modalidade. Um dia que acaba o futsal, podem regressar ao tal plano que foi inicialmente A e que é a sua formação escolar. Não sei se estás de acordo com aquilo que eu agora aqui estive a dizer, mas acho que sim, sem dúvida. Eu acho que acima de tudo devemos pensar no nosso futuro, naquilo que mais à frente nos vai dar o nosso sustento, não é? E nós no futsal, sobretudo no feminino, não conseguimos viver disso, é impossível, é impossível. Podemos ter ajudas ou de custo ou um salário, digamos assim, ao final do mês, mas não dá para vivermos disso, não dá. E temos que pensar a nossa vida mais à frente, a um longo prazo. Temos que, tudo bem. Tens projetado isso, obviamente. És uma pessoa que projetaste muito bem. Sim. Sabemos que cada vez é difícil arranjarmos um emprego, é difícil, temos boas condições de trabalho, não é fácil. Ou seja, se nós então nos descurarmos dessa vertente da nossa vida, dessa vertente académica e depois profissional, mais à frente vai ser mais difícil, vamos passar dificuldades, porque vamos imaginar, nós começamos a jogar muito cedo, não é? Se conseguirmos durante essa fase académica conciliar as duas coisas, eu penso que é perfeitamente possível, é preciso articular bem as coisas, mas é perfeitamente possível as coisas se encaixarem. Tu consegues muito bem gerir o teu tempo de estudo, o horário que passas na escola ou na faculdade é reduzido em relação ao tempo de trabalho que tu tens, não é? Aquelas 40 horas em média, não é? Que às vezes acabam por ser mais, semanais. É muito mais fácil de tu te organizares nesse sentido. E é super importante para o futuro as miúdas se organizarem nisso, porque organizando-se nesse aspecto vão ter depois muita mais liberdade para jogar futsal, para conseguirem olharem para todas as hipóteses e poderem ter mais oportunidades de escolha e não terem apenas uma, não é? É fundamental. Além disso, uma iniciativa muito importante, eu acho que que a FADU organiza, e em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, penso que não estou aqui a dizer nenhuma mentira, é os campeonatos nacionais universitários. Nós, se fores a ver, se calhar, muita da seleção feminina... Municia. Passou por lá, muita gente cresceu lá, muita gente teve essas experiências competitivas lá, e é mais uma ajuda exatamente. Os quadros de direção da Federação, os quadros de staff técnico da seleção, muitos dos jogadores da seleção. Exatamente. Estão associados. Exatamente. E acho que é um incentivo. Sim. Desculpa, são 19 horas, mas podemos continuar. Não sei se estás condicionado. Tem força. É? Ok. Temos muita coisa para falar ainda. Okay? Olha, para te interromper, mas para te fazer uma questão. Disputar o europeu perante uma imensa multidão de adeptos, de amigos e de conhecidos, porque eu sei que tiveste muitos amigos e conhecidos que não quiseram deixar de estar presentes. Explica-me como é que foi essa sensação, até porque foi um ambiente de perfeita comunhão, e quem é que não gosta de jogar em quadras, pavilhões assim? Foi uma experiência única. Noutras alturas já jogamos também com um pavilhão cheio, mas eu acho que com aquele ambiente todo foi fantástico. Foi uma experiência que acho que das 14 que lá tiveram ninguém se vai esquecer. Aquilo que me deixa mais feliz ao entrar para um jogo é ver que de facto está muita gente a assistir. E está muita gente a assistir porque gosta de nós, gosta da modalidade em si e que esperam ver um bom espetáculo. E o europeu foi de facto um evento muito divulgado na comunicação social, nas redes sociais, pela parte da Federação. Acho que fizeram um trabalho fantástico nesse sentido. E notou-se também, se o futsal feminino em si já tem um público muito fiel, acho que ainda conseguiu chegar a mais gente, conseguiu que de facto, e quando falamos da seleção nacional, acho que todos os portugueses ficam mais tocados, não é? Ficam mais
Nota-se muito essa parte sentimental que temos à seleção nacional, seja de futsal, futebol de 11, handball, é algo que toda a gente em comum tem, todos os portugueses têm, e de facto o apoio foi incrível. Acho que nunca estive num pavilhão em que o hino tivesse sido entoado daquela forma, com toda a gente a cantar. Exatamente. Sentiste Foi um momento muito, sim, sem dúvida, foi um momento muito emocionante. Deixa-me fazer-te, foi o melhor que o futsal te deu? Eu diria que sim. Foi das coisas melhores que o futsal me deu. Eu seria ingrata se calhar se escolhesse só uma, porque o futsal também me deu muitas pessoas queridas que eu tenho, que me deu a oportunidade de conhecê-las. E quando digo isto, não digo apenas atletas que estudaram comigo, treinadores, diretores, no geral. Deu-me a conhecer pessoas que neste momento são minhas amigas e que conto com elas para tudo. O reconhecimento pela modalidade em si no europeu foi fantástico. Eu acho que é um bocadinho aquilo que nós... Eu vou falar um bocadinho agora no sentido daquilo que eu quero, se calhar, nos próximos tempos, que é, eu quero de facto sentir que, mais do que às vezes ganhar títulos, conseguir contribuir de uma forma mais ativa para que o futsal feminino fosse mais... Sim, desenvolva. Exatamente, que fosse mais... Que chegou para ficar. Chegasse a mais gente e chegar ali àquele pavilhão e ver tanta gente e daquela forma a vibrar e como tu disseste e bem, a minha família e muitos dos meus amigos lá, foi um momento top, foi um momento extraordinário alto na carreira, exatamente. Olha, diz-me uma coisa, não houve a cereja no topo do bolo, porque tivemos uma Espanha que acabou, isto por mim, mas agora queria saber por ti, acabou por ser uma justa vencedora? Sim, sem dúvida. Acho que não podemos olhar para o jogo e dizer que não é? Foram uma equipa muito cerebral, souberam lidar muito bem com todos os momentos do jogo. É verdade que começaram a ganhar e eu acho que isso lhes deu algum conforto, sim, sinceramente. Jogaram com um ambiente a favor nesse aspecto. Acho que psicologicamente isso lhes deu um certo conforto. No entanto, nós sabemos que um jogo Portugal-Espanha pode ir para qualquer dos lados. Ainda agora o último particular com a Espanha, venceram 5-1. É verdade. Sim, exatamente. Tinham perdido 4-1, mas o último... Sim, ganhamos 5-1. Agora, o que eu acho é que a Espanha também fez e acho que aí temos que lhes dar mérito, sim, que elas também fizeram uma preparação muito boa, tudo bem. Se calhar, em alguns momentos, nós não tivemos, ou não nos apresentamos de uma forma que é normal, ou que é costume, mas isto no jogo de futsal, e acho que é por isso que o jogo de futsal é bonito, é que tu num momento podes estar a ter uma oportunidade de golo não é, na baliza adversária e logo no momento a seguir estás tu a sofrer um golo, e se calhar estava... Sem dúvida. Não é? Esta parte emotiva, e se há jogo que não se controla muito é o jogo de futsal, não é? Porque podes perder no último minuto, podes ganhar no último segundo, é muito difícil, não é? É muito difícil. E a Espanha nisso acho que teve... São muito competitivas. E acho que exatamente, acho que nos momentos decisivos elas conseguem se calhar estar um passinho à nossa frente, ou têm conseguido estar um passo à nossa frente, e acho que é nisso que nós temos que caminhar, é de darmos nós um passo à frente delas nesse sentido. Costuma-se dizer que as finais são para vencer, e neste caso elas entraram para vencer, não quer dizer que Portugal não estivesse lá para vencer, mas eu recordo que, por exemplo, a competição ainda não é oficial, mas a que reúne alguns campeões da Europa, como Holanda, Espanha, Itália, Portugal, e o Benfica tem participado, e a equipa espanhola é sempre a vencedora, ou seja, estão talhadas, estão preparadas, têm competição, têm os jogos, se calhar, em Espanha também têm aquelas ditas equipas com mais equilíbrio, e isso parece que não trabalha. E nós estamos a fazer esse caminho, estamos a preparar-nos para chegar a esse caminho, e temos qualidade, temos competências, eu acho que temos tudo. Tem que chegar o momento em que temos que vencer, e esse momento está muito perto, isso eu acredito que está. Não, sim, eu concordo contigo. Eu acho que o facto da competição interna delas ser superior à nossa faz com que
em pequenos pormenores, elas se calhar consigam, na parte decisiva do jogo, consigam dar aquele passo à frente. Eu acho que isso tem feito um bocadinho a diferença, porque eu, a nível de qualidade, não temos nada, não perdemos nada em relação a elas, não é por aí, acho que não é por aí. Aliás, os jogos são muito equilibrados, apesar de ser 4-1, 5-1 e afinal, sim. mas são jogos equilibrados, é o que tu dizes. A bola na baliza adversária, erramos, tomamos. A seguir é o contrário. Sim, exatamente. Na final, houveram jogadores também da seleção espanhola que tiveram um nível muito acima do que às vezes elas se mostram. Tiveram no dia exatamente, eu acho que naquele dia elas tiveram um dia bom e nós tivemos um dia menos bom. Exatamente. Se calhar na altura do jogo, se tivéssemos marcado ali um gol, 2, tenho a certeza que o jogo seria diferente. O ambiente tenho a seria certeza diferente, que seria diferente. A vossa postura seria diferente, a reação. Tenho a certeza que seria diferente. Eu acho que o que faltou foi mesmo um golo para conseguirmos entrar no jogo de outra forma e mentalmente elas irem um bocadinho abaixo. Níveis para o jogo. Sentes que de alguma forma, mesmo sendo vice, que eu acho que já é muito bom, porque tiveram mais seleções, não tivemos a jogar sozinho, e recordo que na fase de apuramento em Oliveira das Meias, eu gostei muito da equipa, penso eu, da Finlândia, muito agressiva, muito fisicamente disponível, taticamente com um jogo direto, e portanto que criou ali alguma dificuldade, e portanto é para dizer que tivemos equipa, competimos contra muitas seleções e passámos a primeira fase e chegámos à final, portanto isso é ótimo também para o futsal crescer. Agora o que eu te queria perguntar é se foi reconhecido, se achas que foi reconhecido de alguma maneira esse vosso feito de forma geral, assim, muito rápido. Eu acho que na altura foi. Agora aquilo que eu tenho vindo a constatar é que esse entusiasmo todo que existia no europeu tem-se perdido. E acho que é aqui que temos que intervir e de fazer alguma coisa para não deixar que esse entusiasmo todo e aquele boom, como nessa altura, volte ao estado inicial em que estava. E acho importante, de facto, divulgar o futsal feminino de alguma forma, até mesmo se calhar com um patrocinador oficial, como fazem com a Liga de Placar no futsal, a Liga BPI. Acho que era muito importante que houvesse ainda semanalmente, por exemplo, todos os jogos tivessem um resumo com os golos, conseguíssemos chegar a mais gente e conseguíssemos manter essa chama do futsal feminino. Tens razão, nesse patamar ainda está muito distante. Exatamente. Claro que faz parte do processo. Sim, exatamente, faz tudo parte desse processo. Adaptar o organograma competitivo também, tem que ir um pouco por aí, não é? Eu acho que passa acima de tudo por aí. Acho que temos que ir fazendo criar o campeonato nacional. Atenção, foi algo brutal. super importante, exatamente. Agora, acho que fazendo agora um balanço destes últimos anos, acho que está na altura de intervir e de acrescentar aqui qualquer coisa que faça isto crescer, continuar a crescer. Porque teve um crescimento rápido. Também. Sim. Olha, estiveste entre as nomeadas para melhor do mundo e também para melhor atleta portuguesa do século. Isto aumentou a tua responsabilidade ou continuaste a ser a mesma pessoa, a Gabriela Apisco, como todos conhecemos? Eu acho que continuei a ser a mesma pessoa, não é? Não foi por estar distinguida entre as 10 melhores ou ser nomeada para isto ou para aquilo que a minha forma de estar e de ser no futsal é a mesma. Agora que se calhar me deu mais consciência para pensar, atenção, sou aqui uma referência e se calhar tenho que de alguma forma a visibilidade que eu tenho de tentar transmitir bons valores e deixar aqui um legado e uma espécie daquilo que eu puder fazer para a evolução do futsal feminino. Acho que é um bocadinho por aí. Agora, a minha responsabilidade dentro de campo e para com o clube e para o futsal é exatamente a mesma. Não acho que tenha que ser maior porque já o é. Aquilo que eu consigo dar é o máximo que eu consigo dar e vai ser sempre assim, independentemente de estar nomeada para as jogadoras do século ou outra coisa qualquer. Deste-me aí um tónico. Falaste em legado. Vou-te fazer aqui o 2 em 1. Em quem é que tu te espelhaste? Quem é que foi a jogadora referência para ti? Em quem é que tu te reviste ou revês? Te espelhaste? Quiseste ser o modelo dessa jogadora?
e quem é que tu achas que podes passar esse mesmo legado? Quem é a jogadora que agora, jovem, tu olhas para ela e achas que pode ser a Pisco no futuro? Pisco, obviamente há de ser outro nome, há de ser outra pessoa, mas a quem te espelhaste e a quem é que tu revês o teu legado? Eu quando comecei a jogar, a equipa de referência que eu tinha, como falei há bocado, era o Alto da Vilhó. Tinha a Cati, a Marlene, para mim eram as duas principais referências. Eram jogadoras super competitivas e no caso da Cati eu admirava imenso, não só por aquilo que ela dava dentro de campo, mas pela pessoa que era e pelos valores que transmitia. Ou seja, eu sempre tentei, de certa forma, me aproximar àquilo que ela foi, não é? Porque é muito importante tu seres boa naquilo que tu fazes, estás dentro do campo e seres competente a jogar, mas também é muito importante tu teres a outra parte, a parte humana, a parte de transmitir valores às outras pessoas, e o desporto é isso mesmo também, não é? É uma forma de tu te educares, por assim dizer, e para mim foi, se calhar, a principal referência foi a Cati nesse aspecto. E o legado? A nível do legado, eu posso, se calhar, dizer o nome aqui de algumas jogadoras que eu acho que, se trabalharem, se forem exigentes e se não se perderem pelo caminho, que podem ser de facto as próximas. Eu não digo uma pisco, porque acho que todas somos diferentes, claro, e elas nem não devem querer comparar nesse sentido. Elas vão ser elas, vão ter o valor delas, vão seguir o caminho delas, mas eu acho que a FIFO já é uma certeza, não é? Já nem é preciso falar da FIFO nesse aspecto. Já voa. Exatamente. Agora temos aqui algumas miúdas do Nuno Álvares, gosto muito da Leninha. Sim, exatamente. Gosto muito da Leninha. A própria Carol da Nova Semente e a Angélica acho que podem vir a acrescentar muito. Ainda lhes falta dar aquele salto, aquela afirmação, mas acho que podem vir a dar muito. Conta-me uma história. Conta-me uma história. Desculpe, falaste na Carol, não quero interromper o raciocínio, mas porque eu vi alguns jogos e a Carol não jogava e ela chorava. Isso era a vontade dela querer jogar. Não sei se podes contar ou se podes dizer ou se isso. Não, assim, eu observo muito e gosto de observar e vejo comportamentos. E eu via, e eu já sabia que ela era um grande talento, muita gente me falava que ela ia despontar e vai ser se ela continuar e se as coisas correrem como até aqui, que a Carol tinha talento para ser uma grande jogadora para explodir. Mas ela não jogava. E eu percebia, eu não sei se ela era com os nervos, porque também é verdade que a Nova Semente, como aqui já dissemos, chegou muitas vezes e a bola bateu sempre na barra e nunca entrava. E vocês ficavam frustradas. É próprio do ser humano. E a Carol chorava muitas vezes. Eu não sei se era por não jogar, por essa frustração, se era por tudo. Eu acho que a Carol, e como qualquer miúda, qualquer que está no futsal, tem a ambição de jogar e jogar o maior tempo possível, não é? Agora, para além da tua qualidade técnico-tática, há a parte mental, a parte psicológica. E eu acho que é nisso que muitas vezes a Carol acaba por não conseguir exatamente. Acho que ainda não atingiu um nível de maturidade dentro da idade dela, como é isso, mas ainda não atingiu aquele nível de maturidade que a permita estar, se calhar, mais tempo em campo e ser mais racional a jogar. Dou-te o exemplo, se calhar, quando falha alguma ação, isso se calhar nela pode ter uma influência maior do que se calhar noutra jogadora, percebes? Mais madura. Exatamente. E acho que ela, acima de tudo, tem que trabalhar um bocadinho essa parte, e que tem essa parte mental. Agora, é normal, quem é que não quer jogar, não é? Quem é que não quer participar? E acho que nesse aspecto ela acaba por ser mais emotiva, e atenção, tens de colocar alguma dessa tua emoção a jogar, mas não podes deixar que isso ultrapasse o nível razoável e assim aceitável, porque senão vai-te prejudicar, não é? E acho que muitas das vezes o que acontece é um bocadinho isso, depois se calhar sente-se frustrada porque não conseguiu, porque não correu como ela queria, e acho que acima de tudo se calhar é essa parte que ela tem que trabalhar para conseguir depois dar aquele salto competitivo, é trabalhar a consistência dela, é ser mais consistente quando entra em campo. Olha, não querendo aqui fugir a esta questão, eu não sei o que é jogar num dos grandes, mas depreendo que os grandes, seja Sporting e Benfica, jogar num dos grandes podem ainda estar nas ambições ou é algo impossível?
Não é algo impossível, mas é algo, eu diria, pouco provável, porque se calhar quem pensa que o Benfica e o Sporting são estruturas profissionais e que se calhar têm orçamentos também por aí além, não me parece, E não está é? no Porto. Eu Porto, confesso, eu sou O Porto portista, anunciou, não sei até sim. que ponto da veracidade, mas anunciou que na próxima época ou daqui a 2 épocas irá ter futsal. Depreende que um clube com uma estrutura como o Futebol Clube do Porto não fique só com o masculino. Eu vou Sim, reclamar que seja masculino e feminino, tenham o género. E portanto, sim, esperamos que sim, estou aqui a partir esperamos do que sim, princípio, esperamos que sim. revias-te nessa estrutura, nesse projeto, era a tua cara, Sim, sem saber de revia-me, bola. eu acho que sim, acaba por ser muito a minha cara, porque eu sou portista, Assumida. ah, exatamente, assumida, vivo perto do Porto, por assim dizer, não é? É muito mais fácil ir para jogar para uma equipa do Porto do que para uma equipa de Lisboa, não é? Claro. Porque há a tal questão profissional, não é? Que não podemos deixar de lado. E eu, para me deslocar para um desses clubes, neste caso da Grande Lisboa, essa parte profissional teria que estar associada de alguma forma, teria que ser esse acima de tudo o meu sustento, percebes? Agora vejo com bons olhos a entrada do Porto, não só por ser portista, mas porque acho que era muito importante para o futsal em geral, quer o masculino, quer o feminino. É uma equipa de referência, é uma equipa que vai trazer Iria lutar muitos por títulos. adeptos. Exatamente, ia trazer muitos adeptos, ia trazer ainda mais visibilidade. E acho que era para o crescimento do futsal e para a visibilidade do futsal Então, seria, Pisco, muito importante. vamos aqui combinar. Se porventura tens 31 anos, até que idade é que achas que ainda te podes projetar como atleta a jogar a este nível e estares aí para as curvas? Não sei, eu acho que vai ser como me sentir fisicamente e mentalmente. Okay. Eu acho que a partir do momento em que eu chego ao ponto em que acho que fisicamente não consigo corresponder às necessidades, ou que mentalmente o futsal começa a tirar-me muito daquilo que eu gostava de fazer, acho que vai ser aí, exatamente. Eu, pelo menos, o meu objetivo a curto prazo é marcar presença no próximo europeu. É um objetivo muito claro e pessoal que eu tenho e como é óbvio, gostava imenso de participar no próximo europeu Quem e desta sabe, vez lá com o título, não é? Então, quem sabe, e fica aqui, eu vou dizer, quem sabe, se porventura vieres a jogar no Futebol Clube do Porto, eu vou ver um jogo teu. Fica aqui dito, se porventura esse sonho se realizar, porque é o clube do teu coração e seria bom para a modalidade o Porto entrar no masculino e no feminino. Se algum dia vestires essa camisola e jogares ao mais alto nível numa quadra, eu vou fazer questão de ver esse mesmo jogo e te cumprimentar e aplaudir. Okay? Fica combinado, caso isso. Olha, diz-me se tivéssemos que fazer um raio-x, porque tu fazes muitos, mas se tivesses que fazer um raio-x à pessoa Pisco enquanto jogadora, diz-me quais são as valências, qualidades, aquilo que tu achas que és melhor a fazer. Eu como jogadora considero-me uma jogadora completa, por assim dizer. Acho que consigo dominar de uma forma geral todas as componentes. Não estou aqui a dizer que sou melhor nisto ou sou melhor naquilo, não é isso? Mas acho que de uma forma geral sou uma jogadora muito completa. E depois sou uma jogadora que nunca vira aqui a cara à luta, por assim dizer. Como deves entender, não foi fácil durante 3 taças seguidas, sempre em final com o Benfica e perder. Super taça, a mesma coisa. Já cheguei a perder uma taça de Portugal no último segundo com a Quinta dos Lombos. Não é fácil, de facto. Mentalmente não é fácil lidar com isso e não é fácil todos os anos depois acreditarmos de facto e de coração que as coisas são possíveis de acontecer. Não é fácil. Mas penso que sempre me dediquei muito ao trabalho na modalidade. Considero-me uma jogadora que sou trabalhadora e que acima de tudo quero que a equipa esteja bem e quero ajudar a equipa. Não quero ter um papel de protagonista no sentido de pensar em...
Exatamente, exatamente. Eu acho que acima de tudo sou uma jogadora que pode acrescentar algo mais coletivamente. Se calhar não sou uma jogadora tanto de decisão no sentido de ser aquela peça que... Não saia daí porque vamos continuar, temos aqui a Pisco e a conversa está ótima. Ora, vou só aqui mandar uma mensagem à Pisco para ela tornar a entrar. Olá, estávamos no direto com a Pisco, já aqui está. Vou adicioná-la, não saiam daí. A conversa estava ótima. Alô, Pisco. Olá. Bem, hoje estamos com umas tomadas de decisão. Eu confesso que não sou profissional disto, mas é a minha quarta live contigo. És o primeiro representante feminino internacional, vice-campeã, e agradeço muito por estares aqui e teres paciência também para maturares, mas acho que a conversa está ótima e é proveitosa e é muito importante. E, portanto, íamos continuar e estávamos a falar precisamente da situação do teu raio-x, de seres uma jogadora do coletivo, e portanto eu agora até queria aqui pegar numa coisa que tu disseste aí, porque a bola bateu muitas vezes na trave, foram muitas finais em que não conseguiram o objetivo. Terá isso contribuído nesses 5 anos para a tua saída para Santa Luzia? Sim, também em parte também contribuiu, porque eu acho que chega a uma certa altura em que achamos que se calhar aquele projeto já não vai dar, ou já não vai dar nas mesmas condições, e criamos objetivos para nós, outros objetivos para nós, vamos reformulá-los, e achei que ter um novo desafio na vida faria todo o sentido. E neste caso ajudar o Santa Luzia a subir na tabela, a conseguir os objetivos, que um deles era a presença na Final Four da Taça de Portugal, e pela primeira vez conseguimos isso. Estávamos no segundo lugar do campeonato, é verdade que ainda faltavam muitas jornadas, claro, mas estávamos a fazer uma campanha positiva e acho que de uma forma geral, apesar deste balanço ter de ser um pouco... não é um balanço completo porque o campeonato acaba por ficar a meio, mas eu considero muito positivo. Ok. Olha, o porquê da alcunha Pisco? Conta-me. A alcunha surgiu na altura da seleção distrital do Porto, porque haviam três Danielas e na altura disseram que eu parecia um pesquito, um passarinho pequenito, e então colou e toda a gente começou a chamar por Pisco. Desde muito cedo, então? Sim, desde se calhar 15 anos, desde cedo. Já te perguntei como é que era o teu raio-x enquanto profissional, enquanto jogadora, enquanto atleta desta modalidade fantástica que é o futsal. Como és tu, como pessoa fora das quadras, fora dos pavilhões, no teu dia-a-dia? Se és uma pessoa calma, tranquila, observadora, dedicada à família? Conta-me um pouco só. Sou uma pessoa muito ligada à minha família e aos meus amigos. Sou uma pessoa sossegada, pacata, gosto de estar muitas vezes no meu canto. Consigo estar bem sozinha, por assim dizer. E sou uma pessoa simples, não sou cá de grandes aparatos, de grandes coisas. Eu costumo dizer que sou uma pessoa normal, comum, e tento, acima de tudo, estar bem tanto na minha vida desportiva, profissional, como pessoal. Como te digo, como não temos tanto tempo para fazer outras coisas, eu acabo por passar muito desse tempo com os meus amigos e a fazer jantar com eles, conversar, e acabo por ser assim, simples. Exatamente. Olha, tudo muito tranquilo. O Zego diz aqui para não parar de sonhar, não parar o teu sonho, portanto continua. Está aqui alguém que eu vou marcar e ver esta pergunta. Pisco, qual a tua opinião sobre a evolução do futsal feminino, principalmente no seio das seleções? Já aqui o dissemos, não é? Já aqui falámos, mas basicamente é que houve aqui
um crescimento rápido, houve aqui um interesse, houve aqui uma ascensão. Também vocês ficaram muito motivadas e felizes e agora está a perder aqui um pouco o elan, está a arrefecer e, portanto, todos juntos somos responsáveis para que isto se mantenha, ou seja, a tal família do futsal, a tal união que tanto se pede e, portanto, que tenhamos de ser empreendedores, que vejamos as coisas positivas desta fantástica modalidade, tentar agarrar-nos a essas e arranjar soluções para outras que mais difíceis. E, portanto, basicamente é isso que temos aqui falado e queria prosseguir, porque já estamos pelo menos há 1 hora já estamos a falar, tivemos 2 interrupções, foi pausas técnicas, vamos entender isto como pausas técnicas, pode ser? Olha, Pode ser, uma em cada parte, não é? No balneário há sempre histórias engraçadas, mais que não seja para fortalecer esse grupo e essa união, e tu és uma líder dentro desse balneário. Tu danças, cantas, diz-me alguma particularidade? Não, eu geralmente não, deixo isso para outras. Eu sempre fico no meu canto, só observar, posso participar numa coisa ou outra, mas não, isso não é mais para a Carla Vanessa, sabes? Acho que nisso devias de convidá-la para um direto ou algo do género. Está prometido. O próximo domingo será a Janice. Tu foste a primeira a Pisco e amanhã vou ter o Zego e falar mais do aspecto tático do jogo, e da técnica, e do treino, e da formação. É um mestre, eu só o trato como mestre, e portanto vai ser espetacular. E ele já aqui interviu, ele está-nos a acompanhar, e eu não te disse, mas tu tens 73 internacionalizações marcaste 14 golos, portanto penso eu que terás feito a tua estreia a 4 de janeiro de 2005. Portanto, 15 anos com... Deixa-me só corrigir-te aí numa questão, porque essa estreia em 2005 é referente à Seleção Nacional de Futebol de 11 às sub-19. Ok. Porque a nível de futsal eu tenho cerca de 70 e qualquer coisa 73? internacionalizações, eu não sei dizer ao certo, sei que é na casa dos 70, e começou ainda em 2010 quando a seleção foi reativada, teve uma pausa de 6 ou 7 anos. 10 anos, e por isso é 73 internacionalizações. Exatamente. Aqui o site da Federação diz-nos que jogaste 1764 minutos e que só tiveste um cartão amarelo em 73 jogos. É verdade. Sou muito meiguinha, sou uma jogadora muito meiguinha. Corretíssima. Olha, a Carla Vanessa está aqui a dar cabo da tua reputação, está a dizer estou a ver que sim. Que tu cantas, ok? Mas de longe a longe só. Ela canta mais que eu. Um beijinho para a Carla que nos está aqui a acompanhar. Olha, o que devias a fazer, eu sei que tu fazes muitas coisas e és técnica de radiologia, é assim que se pode dizer? Sim, exatamente. Okay. Eu sei que devias fazer muitas coisas, fazes, mas se não jogasses futsal, que outro desporto ou que outra coisa estaria como paixão na tua vida? Eu sempre gostei mais dos esportes coletivos. Acho que nos acrescentam mais coisas. A parte da entreajuda, a parte de só todos unidos é que podemos chegar a um objetivo. Ou seja, os esportes coletivos sempre me atraíram mais. Por exemplo, eu gosto de ver voleibol, mas eu não jogaria voleibol, não é? Pela minha estatura, só se fosse a brincar, não é? Mas preferia sem dúvida os de esportes coletivos. Está aqui o Lux Ballon, penso que seja do Luxemburgo, o Marco. Ele tem feito também algumas lives com pessoas do desporto. Ele diz: boa tarde, quais são as tuas ambições para o futuro? Abraço, Marco Vasco. Tu já aqui disseste, independente do clube onde estejas, é sempre para vencer, seja para vencer uma não descida, seja para vencer uma manutenção, seja para vencer o título de campeão nacional, da taça, da supertaça, e portanto, se quiseres aqui acrescentar mais alguma coisa, Pisco, já... Não, sim, como falei há bocado, a nível de títulos, por assim dizer, as minhas próximas ambições seriam um europeu pela seleção. Exatamente. E a nível interno uma taça de Portugal, porque é a única competição que eu nunca ganhei. Além disso, aquilo que eu tento nesta fase já mais longa da minha carreira é de facto em todas as equipas em que eu passe, tentar melhorar a equipa em si, a classificação, tentar que a equipa seja mais competitiva,
tentar acrescentar algo mais, poder chegar ao final do meu percurso naquela equipa e dizer, não, de facto tive um papel ativo e contribuí para que aquela equipa pudesse subir na classificação, pudesse ter um trabalho melhor, acaba por ser muito essa também a minha motivação interna. Ok, está aqui Inês Fernandes a dizer, há quem tenha que levar amarelos por ti. Isto está bom, isto está bom, isto está bom. Olha, pelo menos uma coisa, eu já tinha essa certeza, mas agora, para que outros vejam, vocês têm um excelente grupo, ambiente, até porque estão, já tive aqui a Vanessa, a Inês Fernandes, também é uma das líderes do balneário, também da seleção, capitã do Benfica, portanto, e que também está na mesma luta, se bem que a Inês é médica e esteja na linha da frente, tu numa linha mais secundária, mas a fazer um trabalho também na recuperação de pessoas que estão doentes, face a esta pandemia do Covid-19, que não é só sanitária, crise, que agora vai ser também económica, que é das maiores, mas dá para perceber que ela também tem um respeito e um carinho por ti, porque aquilo que ela disse diz tudo. Não, sim, a Inês é da minha idade, é de 89, e eu e a Inês conhecemos há imensos anos. Conhecemos no universitário até, ela a estudar medicina, eu a estudar radiologia, e foi na seleção nacional universitária na Sérvia que acabamos por nos conhecer, e o facto de partilharmos um bocadinho a mesma vertente profissional, por assim dizer, não é? Ela na parte da medicina, mas eu na parte da radiologia, não é? Na vertente da saúde em si, acabamos por nos identificar bastante. Olha, e vou-te aqui acrescentar os dados dela: 61 jogos, 12 amarelos. Será que algum era para ti? Ela joga mais vezes a fixo que eu, por isso ela é a seguir à guarda-redes, é ela a última Sim, a última a ter que abater o adversário, exatamente. Temos aqui também, vou marcar este comentário, Cátia Helena de Souza. Olá, Cátia, também do Brasil, a bater palmas. Portanto, estamos do outro lado do Atlântico e isto é fantástico porque estas ferramentas permitem e portanto, vou aqui agora também, como é que imaginavas a tua vida? Portanto, também já deste aqui um bocado, já passaste aqui um flash. O que é que gostas de fazer além do futsal? Também já o disseste. Cozinhas? És boa na cozinha? És boa de mão? Gosto de cozinhar, gosto de fazer pratos diferentes e quando tenho tempo é das prioridades. Gostava de cozinhar melhor que aquilo que cozinho, mas como a prática acaba por ser pouca, tenho que ter mais tempo para desenvolver. Diz-nos então qual é que é a tua comida favorita ou qual é o prato favorito que tu tanto gostas de confeccionar? Não é que seja um que eu faça, Okay. mas tudo o que tem a ver com a carne em si, a picanha, é das coisas que mais gosto. Risotos, gosto imenso, aí já tento fazê-los, mas também tenho que os aperfeiçoar, mando um bocadinho por aí. Atividades que eu gosto de fazer, fora um bocadinho da minha vida pessoal, acaba por ser viajar, embora acabamos de ter pouco tempo para isso, só mesmo nas férias quase, porque o fim de semana acaba por estar a maioria das vezes ocupado. Viajar e gosto a nível da culinária, de experimentar outro tipo de cozinhas, sempre que posso. Se calhar se tiver que ir jantar fora, vou a um restaurante diferente e experimento um tipo de cozinha que nunca tinha experimentado, por assim dizer. Tens cuidados no dia-a-dia, quando estás em competição, quando estás em treino, quando a exigência é maior? Sim, quando estou em fase de competição, e uma das oportunidades também que Lourenço, da HG Performance, me deu é ter um nutricionista que me fizesse um plano alimentar adequado para as minhas necessidades. E tento, como é óbvio, segui-lo. Há uma vez ou outra que, como é óbvio, fugimos um bocadinho dele, mas em fase de competição e sobretudo de maior carga, é das coisas que tento de facto não fugir, porque é super importante para a recuperação. E na seleção? Esse cuidado é maior? Sim. Na seleção acabamos por gerir um bocadinho a nossa alimentação dentro daquilo que nos apresenta, não é? E se calhar as pessoas podem pensar que é uma coisa
que fazemos uma alimentação super diferente e não tem a ver com isso, tem a ver com as necessidades que temos de consumir se calhar mais hidrato, de nos alimentarmos de uma determinada forma antes do jogo, depois do jogo, depois do exercício físico, já nos alimentamos se calhar de outra, tem a ver muito com os timings também da competição em si. Mas o descanso, e cada vez sinto mais isso, é que o descanso e de facto a alimentação são aliados fundamentais para que o nosso rendimento seja alto e estável. Agora vamos entrar aqui numa fase de perguntas mais fáceis. Diz-me 2 momentos, um em que estava quase a dar e não deu, e outro que não tinha nada para dar e deu. E deu. Aquele momento, se calhar, que eu digo que estava quase para dar e não deu, foi a final da taça contra o Benfica, em que estávamos a vencer 3-0 e acabamos por perder 4-3 no prolongamento. Exatamente. Acho que foi aquela que não vai dar, isto vai dar, está mesmo quase, e depois chegou ao final e não deu. Ao contrário, posso-te dar o exemplo de um jogo até deste ano, daqui do Campeonato Nacional, quando fomos ao Nuno Álvares, estivemos sempre a perder e acabamos por ganhar o jogo também nos últimos instantes. Dou-te o exemplo na altura no Restauradores Avintenses, quando vencemos a Taça Nacional, na meia-final contra a Quinta dos Lombos. Isto não vai dar, elas estavam por cima, mas depois conseguimos empatar o jogo mesmo a acabar, fomos ao prolongamento e ganhamos. Ou seja, há aqui inúmeros casos do futsal, e o futsal tem essa particularidade, não é? Que tudo, num segundo as coisas podem estar a nosso favor e num segundo a seguir o jogo poder virar por completo. Numa frase, descreve-me as seguintes situações, pessoas, clubes. Futsal. Uma paixão. Nova Semente. Só numa frase, vá. Se calhar o clube que me deu mais visibilidade desde que é o Nacional. Santa Luzia. Desafio. Seria injusto se não te perguntasse agora pelos Restauradores Avintenses, como é óbvio. Os Restauradores Avintenses para mim foi a fase do meu crescimento para o futsal, acima de tudo. Foi lá que aprendi a maioria das coisas. Foi o meu primeiro clube, se calhar com ambições mais sérias e que me fez crescer mais como jogadora. Sim, 6 épocas, não é? Sim. Cati, que é Catarina Silva. Exatamente. Eu costumo dizer que foi uma senhora do futsal, para mim, em tudo. Um exemplo a seguir dentro e fora das 4 linhas. Família. É a base de tudo. Os pais. É o suporte para tudo. Os pais. Fundamentais. Eles então são o topo da pirâmide no suporte de tudo. Ainda estás a jogar e espero que jogues muitos anos e que ainda vais, caso o Porto entre. Eu faço questão de ver o jogo, não vou esquecer. Quem é que foi para ti a grande ou a referência como treinador? Eu diria que se calhar aquele que teve um papel mais importante na minha formação como jogadora e se calhar foi aquele que me permitiu se calhar dar o salto para aquilo que sou hoje, foi o André Teixeira. Foi ele que... E treinou-te em 2 clubes. Sim, exatamente. E treinou-me também na seleção distrital do Porto. Foi ele que de alguma forma me deu aqui o clique para o futsal. Foi ele que me ensinou coisas básicas do futsal e que me permitiram chegar depois a outro nível. Não posso também deixar de falar do Mister, do Jorge Brás e do José Luís, porque são top, não é? São referência. E são, se calhar, depois ensinam outras coisas a nível de refinar alguns pormenores, não é? Aquele último pormenor que tu precisas para conseguir dar um passinho mais à frente, passou também muito por eles. Tirar um pouco mais de ti. Exatamente. E são muitos anos em que estou na seleção e acabamos por aprender muito com eles.
não posso também deixar de falar do Luís Almeida na parte humana e na parte de que, acima de tudo, estão os atletas, está o teu bem-estar enquanto pessoa e nesse aspecto foi o melhor treinador que tive nessa relação humana para com as pessoas. Ainda tens o Manuel Ventura, penso eu que é o do Santa Luzia, certo? Sim, sim, atualmente acima do Santa Luzia. Passou no Nova Semente o João Filipe Soares. Exatamente, também. Pronto, já referiste o Jorge Braz, José Luís, já tinha, o André Teixeira foi o primeiro, o Luís Almeida também o referenciaste, e acho que eu tinha pelo menos este aqui, mas não queria deixar de fazer esta pergunta. Uma jogadora, acho que já sei qual é a resposta, mas faço-te na mesma. Pela referência em si, eu diria a Cati, naquele momento, não é? Quando era jovem e se calhar se ambicionava chegar a um patamar, seria o dela. Se bem que na altura havia também a Rita Martins, não é? Que, muito conhecida. Jogadora do CEP, mas para mim, eu olhava, exatamente, eu olhava e identificava-me mais com a Cati do que com ela nesse sentido. Para quem não sabe, a Rita é a team manager hoje em dia do Sport Lisboa do Benfica, equipa futsal feminino. Exatamente. Comentadora na CMTV nos vossos jogos. Também. Exatamente. Portanto, acho que é excelente, é espetacular. Olha, melhor gol. É difícil dizer aqui um melhor golo. Eu, para mim, os melhores golos, se calhar aqueles golos que nós mais damos valor, são aqueles que nós os fazemos nos jogos decisivos, nos jogos importantes, que é preciso aquele golo fazer a diferença entre tu ganhares o jogo ou estás na fase seguinte ou não. Eu posso, se calhar, dar um exemplo este ano de uma fase muito importante, de um jogo muito importante que tivemos, que foi no jogo contra o Sporting, em nossa casa, em que vencemos no prolongamento e marquei o livro de 10 metros que deu a passagem à Final Four. Não estou aqui a dizer que é um golo mais ou menos importante que os outros, porque não é, porque todos eles valem o mesmo, mas acaba por ser um golo que te marca porque acaba por dar o acesso e fazer com que a equipa consiga o grande objetivo que era estar na Final Four da Taça de Portugal. Olha, o melhor momento e o pior momento até agora na tua carreira de escola? Eu no melhor momento eu vou referir dois, se calhar. Vou referir o europeu, a final do europeu. Acho que um nível de apoio e motivo foi muito forte nesse aspecto. Assim como a primeira competição que eu tive com a Seleção Nacional. Foi, na altura, a Seleção Nacional durante 6 anos que não competia. Fomos jogar a Espanha, tínhamos a meia-final contra a Espanha e havia muito aquele estigma que a seleção espanhola já ia ganhar, aquilo já estava feito e nós chegamos lá e vencemos na casa delas 4-3, se não me engano, e foi uma grande surpresa para todos e foi o início de uma caminhada longa na seleção. Claro que posso referir também quando fui campeã nacional na Nova Semente e no Restauradores Avintenses, é sempre o culminar de um objetivo que tu tens durante um ano. Se calhar os piores momentos, eu diria a Taça de Portugal em que perdemos no último segundo. É de facto, se há algum momento do jogo em que tu não podes fazer nada, nem te estou a falar dessa ainda. Nem estou a falar, essa sim também, não é? Foi dos piores. Mas estou-te a falar de uma que na Nova Semente contra o Benfica? Não, em Coimbra não, foi em Sines, se não me engano, Sines, okay. contra a Quinta dos Lombos. Já aqui falaste desse jogo, sim. Em que perdemos no último segundo e de facto se há um momento em que tu não podes fazer nada, é quando soou a buzina foi o gol e soou então, exatamente, e não podes fazer nada. Se faltasse 10 segundos, 20 segundos, tu ainda tens uma oportunidade de atacar, poder marcar. Agora ali se calhar foi um momento em que eu senti maior impotência porque não há jogo, não podes fazer nada. Pronto. Melhor equipa? Se calhar Restauradores Avintenses naquele primeiro ano em que fomos campeões da Taça Nacional. Okay. Melhor seleção?
Eu não sei se foi o melhor a nível desportivo, mas uma seleção que para mim me tocou muito e foi a primeira vez que fomos à Espanha Ok. jogar. Acho que estava ali um sentimento muito forte por ser a primeira vez que íamos representar o nosso país lá fora. Foi um momento especial. Olha, e dá-me o teu 5, não podes ficar em cima do muro, podes te incluir, mas dá-me o teu 5. O meu 5, escolhi a Ana Catarina para a baliza, Okay. embora pudesse encaixar mais uma outra guarda-redes ali, mas acho que neste momento acaba por estar à frente das outras. A pivô, escolhi se calhar a Janice. Janice, boa. Janice. A fixo, escolheria provavelmente a Inês, embora pudesse fazer um de ala também. E depois, se calhar, encaixaria ali a Cátia Morgado e a Fifó. Cátia Morgano, muito bem, sim senhor. Parece que nesta altura parecem-me ser Não te se calhar incluíste a ti. as jogadoras mais influentes, embora pudesse encaixar outras. É muito difícil escolher um 5. Temos em alternativa a Carla, a pivô, que faz imensos golos, a Ana Azevedo, mas se calhar o tipo de jogadoras que eu gosto mais de ver, ou que se adequam mais ao meu tipo de forma de jogar, se calhar seriam essas. Olha, estar longe agora por face desta pandemia do Covid-19, estar longe da quadra, sofres? Sofremos porque gostamos de jogar, acima de tudo pela parte da competição. Eu, se calhar, quando era mais nova, quer ficasse longe dos treinos e da competição, era muito complicado. Mas eu, acima de tudo, e à medida que o tempo passa, gosto cada vez mais da parte da competição, de competir em si, da parte competitiva. E chegar ao fim de semana e não haver o jogo para jogar É frustrante. Exatamente, o sábado parece que não é sábado, eu estou habituada, eu digo isto sábado porque os jogos são, a maioria Eu são sei, de nós Chico, aos ou sábados. seja, tens outro tipo de sábados na tua vida que nunca Exatamente, tiveste. exatamente. Eu acho que nunca, se calhar tantos sábados como teve agora, entre aspas, não Olha, é? Ah, choraste alguma vez debaixo do chuveiro? não diria debaixo do chuveiro, mas já sim, sim, sim. Com futsal, sim, sim, porque é uma paixão, quando tu vives muito uma paixão, há muitos momentos em que tu choras e que ficas um bocadinho revoltado com o futsal em si, porque achas que devias ter, que merecias mais do que aquilo que se calhar tiveste naquela altura, e já sim, já sim, já sim. Uma mensagem para os mais jovens, para quem nos está a ouvir, para quem joga futsal, para quem quer ser mais que isto que agora todos somos, pessoas, enquanto responsáveis, enquanto dedicados, de paixão. Uma mensagem. Eu acho que em qualquer vertente da nossa vida temos que ter a consciência que para sermos referência ou para chegarmos longe numa determinada equipa, numa determinada profissão, vamos ter muitas vezes que abdicar de algumas coisas que gostamos e vamos ter que estar sempre a fazer mais que os outros ou mais daquilo que a maioria faz, porque senão vamos ser iguais aos outros. E acho que essa parte do trabalho, da vontade, do acreditar, de achar sempre que é possível, acho que são coisas que não se podem perder de todo. Acho que a parte do trabalho está sempre lá. Tu podes ter talento, mas se não associares isso ao trabalho, vais acabar por ficar ali no meio, não é? Não te vais, se calhar, conseguir ser uma afirmação, não te vais conseguir estar muitos anos no topo. E acho que é isso que, acima de tudo, faz a diferença. É serem persistentes, é não deixarem que, muitas das vezes, os maus resultados ou o facto de não conseguirmos atingir um objetivo nos tire o ânimo de continuar a trabalhar, porque mais à frente, de alguma forma, vamos ser recompensados pelo trabalho que fizemos. Olha, para terminar, não gostas de... Não gosto de perder, pronto. Aqui associando ao futsal, não gosto de perder. E gostas de... Gosto
de sentir um grupo, uma equipa de facto muito unida em prol de um objetivo. Acho que isso é capaz de fazer milagres. Fantástico. Quando toda a gente quer muito uma coisa, acho que se podem fazer milagres. Olha, tivemos um jogo de 1h40, que é quanto mais ou menos é um jogo de futsal, e tu sabes tão bem como eu. Tivemos 2 pausas técnicas forçadas. Foi um gosto, um prazer ter-te aqui como convidada. Espero que continues com essa energia, com essa humildade, a seres grata também ao futsal, porque aqui o disseste, não, o futsal também já te deu muito, mas tu já deste muito e vais continuar a dar muito mais ao futsal. E eu desejo-te a maior das felicidades. Fica combinado, se um dia, porventura, o Futebol Clube do Porto tiver futsal e a Pisco vestir aquela camisola azul e branca, eu farei questão de estar num desses mesmos jogos para te poder aplaudir, está bem? Não, gostaria até também de comentar. Era uma experiência diferente, nova. E, portanto, diferente, exato. Mas seria com o maior prazer. Olha, da minha parte, obrigado pelo convite. E digo isto não por mim, não por ser eu aqui a aparecer, mas por ser alguém do futsal feminino e por dar um bocadinho a conhecer a realidade do futsal feminino em Portugal e para as pessoas saberem como é que as coisas funcionam, para as pessoas perceberem de facto que fazemos alguns sacrifícios para podermos jogar e de forma a que o futsal feminino possa chegar a mais gente. Sabemos que as redes sociais agora são fundamentais nisso e acho que só tenho que agradecer esta oportunidade de facto de estar aqui a falar. E sabes uma coisa que é curioso, eu comentei já muitos jogos de futsal feminino, porque infelizmente, e eu vou dizer, e é verdade, para prazer meu e para proveito, porque eu adoro fazer aquilo que faço, que é de paixão, comentar jogos e falar de futsal. O Catita penso que terá comentado alguns, não tantos, agora muitos mais, mas na altura, nas vossas competições finais das taças, só a Bola TV transmitia esses mesmos jogos, porque sabemos que é incomportável num canal nacional ter tempo de antena para dar um jogo de futsal feminino. Cada um pensa o que quiser, mas eu era grato por poder comentar na Bola TV e fiz muitos e de muito prazer. Acompanhei muitos jogos ao vivo, quando não os comentava, deslocava-me. Sou eu que pago as minhas despesas, e a Coimbra, e a Gondomar, e a Azeméis, e tive a felicidade de fazer a vossa fase de apuramento também para a TVI, em que foram 3 jogos fantásticos. Diria que foi uma loucura, foi aquilo que eu te disse, porque são muito fiéis as pessoas que acompanham o futsal feminino, vocês são muito unidas, vocês criam um grupo muito sólido, muito bonito, e portanto depois não tive o prazer de comentar a fase final de Gondomar, porque essa foi ou para a RTP ou para o Canal 11, já não me recordo, mas sei que não foi. Para a RTP, se não me engano. Exatamente. E portanto, do que precisares da minha parte, eu sempre estarei à vossa, à tua disponibilidade para fazer aquilo que eu gosto tanto de fazer, está bem? E muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu mais uma vez pela oportunidade de falarmos aqui de futsal feminino. Sei que tens acompanhado e nota-se que de facto, independentemente do convidado que tu tenhas, que preparas bem as coisas e que conheces muito daquilo que eles fazem. Respeito, merecem essa dedicação. Agradeço-me. Exatamente, merecem esse respeito, merecem essa dedicação, merecem que sejamos justos e para mostrar as dificuldades que vocês todos passam e que têm, e que não são poucas, e no caso concreto do feminino, abdicam de muitas coisas. Pagam às vezes do vosso bolso, uma das formas que pagam é tirar licenças sem vencimento, é tirar férias, é abdicarem, é depois não irem ter férias com a família e tiveram férias para fazer uma preparação de estágios no futsal, mas eu creio que esse é o caminho. Alguém tem que partir essa pedra, para um dia mais tarde outros as coisas serem diferentes, virem a recolher esses mesmos frutos, está bem? Muito obrigado. Sim. Tá bom? Obrigada, Rui. Obrigado eu. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes também. Obrigado. Também. Obrigado, boa noite. Obrigada. E foi assim, tivemos a Pisco, foi uma agradável surpresa, foram quase 2 horas, tivemos 2 interrupções, Futsal Talks regressa amanhã,
Amanhã, noutro horário, penso eu que às 15 horas, com o mestre Zego, não deixem de acompanhar, vão ser conversas de todo interessantes, falar do 4-0, da formação, das táticas. Ele, um homem que já passou os 4 cantos do mundo, que teve experiências com clubes portugueses, com clubes espanhóis. O Velasco é um grande seguidor desse mesmo 4-0. Ricardinho foi um jogador também toldado, com pinceladas por este Zego. Portanto, não percam amanhã, às 15 horas, mestre Zego. Depois nas redes sociais, no Futsal 5x5, daremos nas minhas páginas também pessoais, também darei reflexo disso mesmo, e teremos sempre cá um convidado até, penso, à próxima quarta-feira, já temos o calendário preenchido. A todos uma boa noite e obrigado.